Boa tarde. Calci, parabéns. Excelente fala, muito bem contextualizada e com a emoção que nos toca, tá. É o Calci sendo Calci, né. Ele é assim, parabéns. E vamos conversar um pouco sobre essa proposta, então, temática. Jesus acalma a tempestade. É a proposta que nos foi trazida. Então vamos conversar um pouco. Não demorarei muito, no máximo umas 3 horas. É muito? 2 horas e 50. Tá. Faremos com que essas 2 horas e 50 transcorram como se fosse 1 hora. 55 minutos. 50 e não se fala mais nisso. Essa passagem é uma passagem interessante. Estavam os discípulos no mar da Galileia, todos eles pescadores, todos eles experientes, e numa alta madrugada, o barco ali no lago é tomado por uma tempestade. E uma tempestade de tal forma que amedrontou aqueles pescadores, aqueles homens experientes. E com eles estava Jesus. Só que Jesus estava dormindo no momento da tempestade. Isso até me lembra minha filha, quando criança, andando comigo no carro, quando começava a chover, ela fala: "Pai, eu vou dormir". Ela ia dormir para não ver a tempestade, não ver a chuva. No caso do Cristo, não. Ele apenas dormia. E os discípulos, amedrontados, se aproximaram de Jesus de uma maneira muito educada e disseram assim: "Mestre, nós vamos morrer". Uma maneira tranquila de acordar as pessoas. "Mestre, nós vamos morrer". E Jesus se levanta, ou melhor, acorda, e diz a eles: "Por que temeis?". É como se ele dissesse: "Não estou aqui com vocês? Por que o temor se eu estou aqui dormindo?". E diz o texto que Jesus se levanta e repreende a tempestade. E aí diz o texto: acalmam-se os ventos, acalma-se a tempestade. É uma passagem interessante. É uma passagem da qual nós podemos tirar alguns elementos simbólicos, como o nosso dia a dia, às vezes tempestuoso, às vezes com ventos fortes, e Jesus sempre está dormindo conosco. E quando o acordamos, quando o chamamos, ele vai nos responder sempre assim: "Por que temeis?". Nos momentos difíceis, ao chamá-lo, ele nos dirá: "Por que temeis?". Calci citou aqui muito bem os capítulos do Evangelho de Mateus sobre o Sermão do Monte. Lá no capítulo 6, nós temos uma orientação de Jesus, que está num conjunto que a exegese chama de solicitude pela vida. E ali ele diz: "Não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal". Ao dizer "não vos preocupeis com o dia de amanhã", ele não está pregando alienação. Ele está dizendo para que não nos preocupemos com o dia de amanhã. Mas ele não está dizendo para que não nos ocupemos com o dia de amanhã. E como que nós nos ocupamos com o dia de amanhã? Vivendo bem o dia de hoje.
Porque o amanhã, ele nunca existe. O amanhã, quando começar a existir, ele será o hoje. Então não existe o amanhã. O amanhã é sempre o farol. Mas quando chegamos no amanhã, estamos no hoje. Então, quando ele diz, basta a cada dia o seu próprio mal, ele está nos chamando a atenção para nós olharmos sempre o hoje. Passado é conhecido, porém imutável. Futuro é desconhecido, porém mutável. O futuro se muda, o passado não. O futuro se muda a partir do presente, porque o futuro nada mais é do que a consequência do presente. O futuro sempre será consequencial de um tempo que nós chamamos causal, que é o tempo presente. Então ele nos convida a olhar para o hoje. O que é o hoje nessa fala do Cristo? Pode ser o hoje, momento presente. Qual é o nosso hoje, momento presente? Esse aqui. Só esse. Adianta a qualquer um de nós nos preocuparmos com o que está lá fora? Nós estamos aqui dentro. Nos adianta preocuparmos-nos com nossos familiares lá fora? Não, porque estamos aqui dentro. Nós só podemos agir aqui dentro. Só podemos agir no agora. Nós não podemos agir no amanhã e não adianta tentar agir no ontem. Não adianta vivermos do passado e nem vivermos no futuro. Vivermos do passado nos tira o senso do presente. Viver no futuro nos tira o aproveitamento do presente. Porque nós queremos transferir o aproveitamento para a esperança no futuro. Na verdade, nós queremos esperar o futuro chegar a nós e não nós nos dirigirmos a ele. E aí o Cristo nos fala sobre a importância do hoje. Mas esse hoje pode também ser o nosso momento existencial, a nossa encarnação. Para que nos encarnamos? É uma pergunta que temos que nos fazer. Para que nos encarnamos? Não é por quê. Por que é passado? Por que é justificativa? Para que é o futuro? O para que é o objetivo. Por que estamos aqui? Porque me convidaram. Ou me obrigaram, se dependendo da família, o pai disse assim, você vai, a mãe disse assim, você vai. E a pergunta é, por que você veio? Porque me obrigaram. Justificativa. Para que vocês vieram? Para um alimento? Uma troca? Para algo acrescentar? Para algo distribuir? Porque todos nós distribuímos, todos nós recebemos. Isso é o para quê. Quando a grande maioria fala de reencarnação, falam dos porquês. Como se reencarnação precisasse de justificativa para ela. Quando, na verdade, a encarnação deve ser olhada pelo objetivo dela e não pela justificativa que nós queremos dar a ela. E onde está isso? Para que o hoje seja a nossa existência. Na questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Veja uma pergunta. A pergunta é para quê, não é por quê. Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Não é reencarnação,
encarnação. Por que que um espírito criado no mundo espiritual, que evoluído permanecerá no mundo espiritual, precisa vir para o mundo material? É um aparente desvio de rota. Que lógica seria essa? É isso que Kardec perguntou. É o ato encarnatório. Por que que precisamos encarnar? No meu caso, eu sou muito bem encarnado. Carne é o que não me falta. Mas é por causa da resposta. A resposta que me leva a ficar bem encarnadinho. Tá certo, tem vezes que eu desencarno um pouco, encarno de novo, eles chamam isso de efeito sanfona. Mas a resposta nos dá um indicativo do valor de estarmos aqui na Terra. Os Espíritos respondem a Kardec: Deus vos impõe, vejamos o verbo, Deus vos impõe a encarnação, com a finalidade de vos fazer progredir. É o único objetivo de estarmos na Terra. Progresso. A encarnação não é para sofrimento. Ninguém encarna para sofrer. A encarnação não é para pagar débitos. A encarnação é para crescer, é para evoluir. Deus vos impõe a encarnação, com a finalidade de vos fazer progredir. Para uns, diz a resposta, é uma prova, para outros, uma missão. Mas todos estão em condições de cumprir com a sua parte na obra da criação. É aquilo que André Luiz chama de co-criadores em plano menor. Haroldo falou aqui do co-criador em plano maior. E essa é o que André Luiz chama de cocriação em plano menor. Cada um de nós temos um contributo para o progresso. Então estamos aqui para progredir. E esse progresso só se faz com atitudes, com ações. Calci falou aqui do mundo de provas e expiações. Capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que caracteriza sucintamente o mundo de provas e expiações como prevalência do mal. Prevalência. O 50% mais um, esse mais um que está lá é o mal. Mas pensemos, quantas pessoas efetivamente más, as malévolas, vocês conhecem? Pouquíssimas. Quantas pessoas malévolas temos nos 8 bilhões de pessoas na Terra? Pouquíssimas. Então, por que há prevalência do mal se os malévolos são uma ínfima parte? Quantas pessoas boas, no sentido absoluto da palavra, boas, nós conhecemos? Pouquíssimas. Quantas na Terra? Pouquíssimas. O que sobra? Quem não é bom, quem não é ruim? Nós, que achamos que não somos ruins. As pessoas más promovem o mal. As pessoas boas promovem o bem. E as pessoas meio termo não promovem o bem, não promovem o mal. Mas não promover o bem, capítulo 3 do livro A Gênese, é permitir que o mal se faça. Então, o mal prevalece na Terra pelos malévolos que o praticam e pelos não bons que não fazem o bem. E já que o mal é ausência de bem, somam-se os males praticados com os males advindos dos bens não feitos. E aí prevalece o mal. E então encontraremos sentido para a questão 932 do Livro dos Espíritos. Porque no mundo, frequentemente, os maus sobrepujam os bons em influência.
Porque na época de Kardec as mães eram as mesmas de hoje. Porque hoje as mães falam assim, não anda com fulano porque não é gente boa, vai te prejudicar. Por que as mães não falam assim, ande com fulano porque ele não é gente boa e você vai transformá-lo? Porque a gente acha que o mal é mais convidativo. E Kardec também percebeu e fez essa mesma pergunta. Porque no mundo, frequentemente, vejamos o advérbio, frequentemente, não é constantemente, frequentemente, os maus sobrepujam os bons em influência. E a resposta foi pela fraqueza dos bons. O mal é astuto e audacioso. Os maus são astutos e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando quiserem, dominarão. Mas nós não somos os bons. Nós somos os que achamos não maus. E achamos que somos virtuosos por não sermos maus, por não fazermos o mal. E aí nos achamos virtuosos dizendo, eu não faço mal para ninguém. Paulo, o Espírito, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item de instruções dos Espíritos, que na verdade teria que ser singular o título, instrução do Espírito, porque só existe uma instrução nesse capítulo. O capítulo 15 que fala fora da caridade não há salvação, tem uma só mensagem de um Espírito, que é o Espírito Paulo de Tarso. E ele escreve uma mensagem cujo título é o mesmo título do capítulo, fora da caridade não há salvação. E é uma mensagem que atenderia perfeitamente o amigo do Calci. Só tem 2 parágrafos. Só 2 parágrafos. E atenderia mais ainda, porque só precisamos do primeiro. E mais ainda, só do final. Quando o apóstolo Paulo diz assim, não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Portanto, para fazer o bem, é necessária a ação da vontade. Para não fazer o mal, bastam frequentemente a inércia e a negligência. Não fazer o mal é uma virtude negativa. Eu não preciso fazer nada. Mas para fazer o bem, eu tenho que ter ação. Então ele diz que não basta uma virtude negativa. É preciso uma virtude ativa, ou seja, precisamos agir, precisamos fazer. E quanto nós estamos perdendo de tempo nesse hoje chamado encarnação? Quantos nos contentamos em dizer que não fazemos o mal, como se isso fosse virtuoso? É para seres não evoluídos, que é o nosso caso. Mas fazer o bem é o que se espera. Então vejamos como aproveitar a encarnação. Saindo da virtude negativa e indo para a virtude ativa. Mas essa virtude ativa, fazer o bem, diz o apóstolo, é necessária a ação da vontade. Não basta fazer, eu preciso querer fazer. Então o bem não se mede somente pelo resultado, se mede pelo resultado precedido da intenção. Imaginemos a cena. Simão, você não vai à campanha do quilo hoje? E aí eu digo, lógico que eu vou. Porque se eu não for, o que vão pensar de mim? Afinal, sou o presidente do centro. Veja, o que pensarão a meu respeito? Eu farei o bem, mas não tenho a vontade de fazê-lo. E Leon Denis, no capítulo 24 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz, quando os meus atos são bons e os meus pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem. Quando os meus atos são bons e os meus pensamentos são maus, ou seja, faço por fazer e não por querer, existe uma falsa aparência do bem. E estamos aqui na Terra, então, na questão 132, para evoluir. E Deus nos impõe
Vejamos, Deus vos impõe a encarnação. E como evoluiremos com atitudes ou virtudes negativas? Só evoluiremos com as virtudes ativas. E o verbo impor? Imaginemos a cena. Uma criancinha, 4 anos de idade. Hoje ela deve estar com uns 32, mais ou menos, porque já faz uns 28 anos que eu falo que ela tem 4 anos. Então, vou trocar de criança. Essa é nova. 4 aninhos. Acometida de uma doença, é levada ao médico, o médico diagnostica e prescreve um medicamento, uma injeção. A criança escuta essa palavra e ela sabe que trem é esse. E ela fala assim, eu não tomo. Ou o pai ou a mãe diz, toma. Ela fala, não tomo. Toma. Não tomo. Toma. Ai. Tomou. A criança, ela entendia e divisava a dor. O pai ou a mãe divisava a cura. Vou encarnar, vai encarnar, não vou. Vai encarnar, não vou. Vai encarnar, não fui. Encarnei. Nós divisamos os problemas. Os prepostos divinos divisam a solução. Por isso o verbo impor é necessário. Então não se evolui no mundo espiritual? Sim, é a questão 230 do Livro dos Espíritos. Evolui o espírito no estado errante, ou seja, na erraticidade? E eles respondem, em conhecimento e segundo a sua vontade. Porém, vejam a conjunção adversativa. A conjunção adversativa é um negócio belíssimo. A conjunção adversativa é para dizer o seguinte, o que você leu até agora não vale nada, o que vale é daqui para frente. Porque o que nós queremos dizer vem depois da conjunção adversativa. Depois do mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Você conhece o fulano de tal? Conheço, mora ali na rua tal, mas aí é o que eu penso sobre ele. Então, vejam, os Espíritos disseram em conhecimento e segundo a sua vontade, porém, só o contato com a matéria lhes permite exercitar o conhecimento adquirido. Ou seja, no mundo espiritual, a teoria aqui é a prática. Então, viver na Terra é um laboratório de experiências evolutivas. Pura e simplesmente. Um laboratório para as nossas experiências evolutivas. Sem o qual, o laboratório, não evoluiremos na forma prática, só na forma teórica. Estar aqui não é tão simples como está de lá. Aqui nós somos convidados a circunstâncias diversas para aprendermos na convivência ao desapego. Então vejamos o valor de estarmos na Terra, o valor desse hoje, o valor dessa embarcação chamada Terra, planeta Terra, que navega. E nesse barco estamos nós. E nas tempestades está o Cristo, dormindo, precisando apenas acordá-lo. Numa linguagem mais moderna, ele diria, #tamo junto. É tranquilo, está conosco. Mas é preciso entendermos esse momento no qual vivemos. O hoje é algo importantíssimo, porque o hoje, agora, o hoje, momento presente, não só a encarnação, o momento presente, nos é importante porque pode ser um recomeço. Pode ser um recomeço. No almoço, alguém comentou sobre a parábola do filho pródigo. Estávamos almoçando
E alguém comentou lá, num tom bem-humorado, ótimo, sobre o filho pródigo. Como estávamos no almoço, o comentário foi que quando o filho voltou para casa, pediu para matar um boi gordo. Como a dizer, estamos com fome. É entendido falar isso no almoço. Mas a parábola, ela é muito mais profunda. Porque lá tem o hoje. Lá tem o momento que o personagem da parábola convidou Cristo. E o evangelista grafou o que o Cristo disse. Qual foi a expressão utilizada pelo personagem da parábola para entender que já chegava, já não dava mais, agora eu preciso reorganizar a minha vida? A expressão foi, e ele, caindo em si, pensou, na casa do meu pai, até os servos são mais bem cuidados do que eu estou aqui. Caindo em si. O que é cair em si? Tomada de consciência. É o momento que nós podemos dizer, espera aí, tem um trem errado se fosse lá em Minas ou Goiás. Porque dizem os goianos que mineiro é um goiano rebelde. Porque Minas fazia parte da capitania de Goiás. Quando começou a mineração é que surgiu as Minas Gerais. Mas você está certo. Eles estão certos. Não rebelde, mas atravessamos o rio. Mas vejam, que trem é esse? Tem um trem errado na minha vida. E o que nos leva a fazer? Mudar de atitude. Se tem um trem errado na minha vida, eu preciso consertar esse trem. Se nada está dando certo, é porque nada estou fazendo da maneira correta. Atitudes iguais levam a resultados iguais. Se quisermos mudar o resultado, tomando consciência, nós mudaremos as atitudes. Dizem que 2 pescadores foram pescar no Amazonas. E fretaram um avião e foram ao Amazonas. Chegando lá, foram pescar, cada um deles pegou um peixe de 60 quilos e vieram para o avião. E o piloto olhou para eles e disse, olha, 2 peixes com 60 quilos cada um, não dá para embarcar. A carga máxima para o peixe seria 60 quilos, aí tem 120. Um pescador olhou para o outro e disse, eu não vou deixar o meu. O outro disse, eu também não deixarei o meu. Eu não levo só a metade. O outro também, eu não levo só a metade. E um deles se lembrou de algo e disse, compadre, já dá para ver que são 2 mineiros. Compadre, o ano passado, nós viemos pescar nesse mesmo rio, num avião igual a esse, pegamos 2 peixes iguais a esses e levamos. O piloto ouviu e disse, o ano passado vocês vieram aqui num avião igual a esse, pegaram 2 peixes iguais a esses e puseram no avião? Sim. Bom, se vocês fizeram isso ano passado, então façamos de novo esse ano. Entraram os pescadores, puseram os 2 peixes, tão logo o avião levanta, voo, cai. E quando cai, levanta um dos pescadores e diz, compadre, não há de ver que nós caímos no mesmo lugar do ano passado? Atitudes iguais, resultados iguais. Nós teremos por que temeis quando tomarmos a consciência que precisamos agir. E quando tomamos a consciência, o hoje se torna determinante. Como aconteceu com Zaqueu. Quando Jesus disse o que a ele? Hoje me convém pousar em tua casa. Até ontem não dormiria nunca, mas hoje me convém. E ele disse, hoje a salvação entrou nessa casa.
Esse hoje foi uma tomada de consciência de Zaqueu? Ele entendeu e mudaria os seus rumos de vida? Então o hoje foi fundamental para ele. E para que o Cristo possa nos dizer por que temeis, para que ele possa acalmar as tempestades, nós temos que segui-lo. E ele nos deu o indicativo de como segui-lo. Ele disse: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e me siga. Então ele deixou condições para seguir. Ele nos fez um convite. Basta olharmos o verbo. Quiser, o verbo querer. E ele faz um convite a todos, usando um pronome um tanto denotativo. Aquele. Aquele. Aquele que quiser, mostrando-nos que seguir ao Cristo é um ato de voluntariedade e não de obrigatoriedade. Jesus nunca obrigou ninguém a segui-lo. Sequer a ouvir o sermão para comer pão e peixe multiplicados. Ele só multiplicou os pães e peixes. Mas não disse assim, só distribua para quem ouviu o sermão. Ele não disse isso. Mas ele deu orientação aos discípulos. Na primeira multiplicação, dai vós mesmos a eles de comer. Ou seja, não precisa chamá-los, vão vocês até eles. Quem quer fazer o bem não chama quem precisa, vai ao encontro dele. Dai vós mesmos a eles de comer. E na segunda multiplicação ele faz uma pergunta. Quantos pães nós temos? Ele podia ter perguntado, de quantos pães precisaremos? Mas ele perguntou, quantos pães nós temos? Para fazer o bem não precisa esperar o recurso chegar. Faça com o recurso que já tem. Foi isso que ele fez. Nós talvez perguntaríamos de quantos pães precisaremos para alimentar esse povo. Ele só perguntou quantos pães nós temos. Para nos dizer que o recurso que nós temos pode ser usado e não deve ficar aguardando o recurso que falta. Começa com o que já tem. Tudo isso é tomada de consciência. Tudo isso são aqueles do aquele que está lá na frase. Pessoas que acordam para uma realidade existencial muito maior do que o eu. Uma realidade existencial cujo pronome oblíquo é o nós e não o eu. Esse é o aquele. E vem a voluntariedade. Aquele que quiser. Querer. Querer. Querer segui-lo. Querer ouvi-lo. Querer aprender. Querer crescer. Essa é uma pergunta que ele nos fará quando das tempestades. Como ele fez ao filho de Timeu, Bartimeu. Bartimeu é o sobrenome. De manhã falamos a importância de citar o sobrenome. E nós, lá na passagem, ele não foi chamado pelo nome. Bar é hebraico. O equivalente aramaico, equivalente ao Ben em hebraico. Bartimeu, filho de Timaios. E Timaios significa sofrimento. Filho do sofrimento. Ele o chamou pelo sobrenome. Tamanho era o momento. E era um momento crucial para aquele homem. Aquele homem que ficou sabendo que Jesus passava. E ele estava na saída de Jericó, Bartimeu, sentado à beira do caminho. É importante saber disso? É. Porque se ele estivesse na entrada de Jericó, que os lugares são os mesmos, tanto a saída quanto a entrada é o mesmo lugar, mas os sentidos são diferentes.
Jericó simbolizava a cidade do comércio. Era onde existiam todas as casas de câmbio, todas as trocas de moedas. Era uma cidade financista. Por isso ela é usada na parábola do samaritano, contrapondo a Jerusalém, que era a cidade do sagrado, que está a 400 metros acima de Jericó. Por isso o homem descia de Jerusalém para Jericó. Por isso ele caía dos valores espirituais para os valores materiais. Era uma queda. Mas Jericó, simbolizando assim, se dissesse que Bartimeu estava na entrada, ele estava indo para os valores materiais, mas ele estava na saída. O texto diz, sentado na saída de Jericó, porque Jesus estava saindo. Ou seja, Bartimeu já estava deixando a materialidade, buscando os valores materiais. Vejam a importância de interpretar, de entender, porque tudo tem um motivo para estar escrito. Sair ou entrar é a mesma coisa? Não, garanto que não. Vocês saindo daqui, vocês estão libertados de mim. Entrando aqui, estão com problema comigo. Veja, faz diferença? E muita. Então estava ali Bartimeu. E ele clamava porque ouviu que Jesus saía. Ele era cego. Diz o texto, cego de nascença. Então ele usou o sentido que ele tinha, que não era a visão. E ouvindo que Jesus estava passando, ele estava à saída, passando, começou a gritar e a clamar. Gostei do ritmo. Gostei mesmo. Dizendo, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele sabia quem era Jesus, já era filho de Davi, entendia todo esse conjunto. E as pessoas começaram a admoestá-lo. E diz o texto, e as pessoas começaram a admoestá-lo. Quanto mais admoestado, mais alto ele gritava. Ou seja, quanto maior o problema, mais se busca a solução. Ele não se abateu. Pediram para que ele se calasse, ele falou mais alto. Quantas vezes a vida nos pede para calar e nós calamos? E nós não nos esforçamos. O Cristo sempre nos dá as mãos, mas ela tem um limite, que vai até onde a nossa alcança. Se não esticarmos a nossa, não seguraremos. E ali Bartimeu gritou mais alto. Gritou mais alto e o evangelista disse, e Jesus, ouvindo Bartimeu, parou e pediu que o chamasse. Parou. Jesus simboliza a vida. Jesus está, pode observar, os textos estão sempre colocando Jesus em movimento, passando, falando, dormindo, mas em movimento também. Afinal, ele dormia no barco, o barco movimentava. Mas Jesus é um gerúndio. O gerúndio é um eterno presente. Jesus é eterno presente. Então, ele é sempre tratado com o gerúndio. E ali, então, quando diz, e Jesus ouvindo, parou, é como se a vida parasse quando nós nos dispomos a vivê-la. Porque a vida tem um efeito reativo. A vida não nos dá nada. A vida nos devolve o que nós damos a ela. A vida tem um efeito devolutivo. Se nos animamos a viver, a vida se abre para ser vivida. Se nos disponibilizamos para viver, a vida se disponibiliza para ser vivida. Então a vida não nos dá, a vida devolve. E quando tomamos a consciência que precisamos chamar pelo Cristo, é o momento que a vida para. E Jesus, ouvindo Bartimeu, parou e pediu que o chamasse. Ou seja, a vida nos manda recado. Jesus não foi a Bartimeu. Ele pediu que chamassem. A vida nos dá sinais. Nós precisamos ler os sinais da vida para nortearmos-nos nas nossas ações. Os sinais indicam se estamos indo no caminho certo. Vejamos que Bartimeu estava sentado à beira do caminho. Ele não estava no caminho.
E veio o recado. E chegaram até ele, diz o texto, e disseram: tende bom ânimo, ele te chama. Veja, tens bom ânimo. 10 minutos, dá para animar. Tende bom ânimo, ele te chama. O que nos falta para entender os sinais da vida? Ânimo, ter bom ânimo. Que foi o que o Cristo disse também: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando temos o bom ânimo, nós enxergamos as portas da vida. E todas elas estão prontas para ser abertas. Com a maçaneta só do lado de dentro. Nunca será aberta por alguém. Sempre será aberta por nós. A maçaneta só está do lado de dentro. Quando entendemos os recados, e para entender o recado, o bom ânimo. E o que é o bom ânimo? Entender para que estamos aqui na Terra. E nesse bom ânimo, Bartimeu se levanta. E diz o evangelista Lucas, que foi quem captou essa cena, os outros não captaram isso. Ele escreveu: e jogando longe a capa, foi ao encontro de Jesus. O que é capa? Senão aquilo que nos cobre, senão a aparência. O encontro com Cristo não é de aparência, é de essência. E diz o texto: e Bartimeu levantou-se por um recado do Cristo. A vida nos deu o recado, nós precisamos agir para que a vida reaja. Bartimeu se levanta e diz: e Bartimeu levantando-se, gerúndio, sempre precisamos estar nos levantando, jogou longe a capa, jogou no passado, levantando no gerúndio, jogar fora passado, ou seja, uma vez jogada fora, não volta mais a capa. Uma vez nos desnudando, nós nos mostramos para o Cristo. Por isso, o jogou está no passado, o jogar está no passado, o levantar está no gerúndio. Porque todos os dias precisamos nos levantar para alguma coisa. E foi ter com Jesus, diz o texto. E chegando a Jesus, gerúndio, sempre estaremos nos chegando a Jesus. Jesus lhe pergunta, que é a pergunta crucial que eu disse no início: que queres tu que eu te faça? Foi a pergunta dele. Bartimeu fez toda aquela agitação e chegou frente a frente com Jesus. E Jesus perguntou a ele, para acalmar a tempestade: por que temeis? Ele fez a pergunta: que queres tu que eu te faça? Em outras palavras, o que nós queremos para a nossa vida? E Bartimeu só podia dar uma resposta. Imaginemos se Jesus apresentasse-se aqui para nós agora e fizesse essa pergunta para cada um de nós. Uma só resposta. Vocês saberiam responder? Uma só resposta. Queres tu que eu te faça? Eu sei. Porque eu já estou preparando há muitos anos isso. Eu já falei, vai que chega uma hora ele fala isso para mim. E eu sei responder, está na ponta da língua. Simão, o que queres tu que eu te faça? Me dê um tempo para pensar. Porque nós queremos tantas coisas que não sabemos dizer qual é a nossa coisa mais necessária. E se assim somos, não estamos entendendo o para que estamos na Terra. Porque não conseguimos responder. Há uma frase atribuída a Sêneca que diz que se o homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. Se eu não sei o que eu quero da vida, ou para a minha vida, desculpe-me, nada vai me levar a obter. Quem não sabe o que procura, não sabe o que fazer quando acha. É uma cena bucólica. Moro numa cidade do interior, então é uma cena comum para nós. Para vocês que moram em metrópoles, já não tem tanta cena assim. Mas é uma cena altamente filosófica. Cachorro correndo atrás de carro.
É uma cena filosófica. Passa o carro correndo, sai o cachorro, cachorristicamente, correndo atrás do carro. O carro para. O que que o cachorro faz? Vai embora. O cachorro não seguia o carro, ele seguia o movimento. Muitas vezes na vida nós somos assim. Não sabemos para onde vamos, nada que nos acontece vai nos levar lá. Porque se eu não sei para onde eu vou, é como o carro. Eu estou seguindo o movimento da vida. Quando chega a hora de decidir, eu paro e volto. Porque eu não sei o que eu estou procurando na vida. Eu só estou seguindo o movimento das pessoas na vida. Agora, o para onde eu vou, preciso saber onde eu estou. De onde saio para onde eu vou. Por quê? Essa tomada de consciência, para que a tempestade se diminua, eu preciso me conhecer. O destino é o mesmo para todos nós, para onde nós vamos. Mas os caminhos serão diferentes, dependendo de onde nós estamos. Se eu chego aqui, em Maceió, e ligo para alguém e falo, olha, como eu chego no teatro, no centro de convenções? A pessoa vai me perguntar, onde você está? Porque dependendo de onde eu estiver, será o caminho. Então, a tomada de consciência é fundamental. Para saber onde estou, para eu saber depois saber para onde eu vou, para eu entender depois qual é o caminho a seguir. Esse está tudo dentro do querer. Veja a profundidade da frase, eu só fiquei no querer, aquele que quiser. Eu creio que eu tenho 5 minutos. Aquele que quiser vir após mim. Quantas pessoas querem seguir ao Cristo se colocando à frente dele? E ele pediu para que ficasse atrás dele. Aquele que quiser vir após mim. Há pessoas que querem saber mais do que o próprio Cristo, tentando explicar o que ele disse, mas colocando os seus personalismos. Como disse aqui muito bem o Calci. Não gostei do texto, deixa eu ampliá-lo. Não, vou cortar essa parte. Assim não se segue. E vamos acelerar. O que é renuncie-se a si mesmo? Renuncie-se a si mesmo, disse ele. Aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, em outras traduções. Personalismo. Enquanto eu achar que eu sou, parafraseando o Calci, a última bolacha do pacote, o último pão de queijo do pacote, eu não estou renunciando a mim mesmo. Enquanto eu achar que mereço mais, não estou renunciando a mim mesmo. Enquanto eu não entender que não serei servido, mas preciso servir, não estou renunciando a mim mesmo. Essa renúncia não é desprezo, autodesprezo, não. É autoconhecimento. Perceber que preciso de pessoas. Perceber que pessoas precisam de mim. Perceber que há momentos que eu aprendo com as pessoas, mas há momentos que eu preciso ensinar as pessoas. Porque ninguém sabe tudo que não precisa aprender mais nada, e ninguém não sabe nada que não possa ensinar alguma coisa. Quem disse isso foram 2 filósofos contemporâneos, os senhores Almir Sater e Renato Teixeira, quando disseram no tratado existencial, chamado Tocando em Frente, estrada eu vou, estrada eu sou. Ora eu preciso aprender com alguém, estrada eu vou. Ora alguém aprende comigo, estrada eu sou. Quando eu digo estrada eu sou, é o momento que eu preciso servir, que eu preciso passar. Estrada eu vou, é o momento que eu preciso ser ajudado, buscar, aprender. Altamente filosófico o texto do Tocando em Frente.
Pegue a sua cruz a cada dia. Veja o valor do dia. A sua cruz a cada dia. Para isso precisamos de 2 evangelistas, Marcos e Lucas. Porque Marcos é que acrescenta o a cada dia. Aliás, não acrescenta, ele escreveu primeiro. O a cada dia está lá. Não precisamos pegar a cruz da vida inteira. Basta do dia. Basta a cada dia o seu próprio mal. E seguir a Jesus não nos isenta das nossas responsabilidades. Pegue a sua cruz. Servir ao Cristo, seguir ao Cristo, não quer dizer que ficaremos com a vida plenamente em bonança. Porque cada um, diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, cada um dará contas de si mesmo a Deus. Depois disso, ele só fecha a frase, dizendo: e me siga. Aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Pegue a sua cruz a cada dia e me siga. Basta então que entendamos esse convite, aceitemo-lo e façamos o que ali está sendo sugerido. Depois é só seguir. Mas se estamos no desespero e não ainda conseguimos algumas renúncias, tem uma outra frase dele que acalma muito a nossa vida. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, fatigados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis refúgio para as vossas almas. Leve a meu fardo, suave o meu jugo. Ouvir uma frase dessa é só correr para o abraço. Ouvir que ele é o refúgio para as nossas almas. Que essa cruz a cada dia, o jugo, é leve. Jugo, lá em Minas chamamos de canga, que é o que você põe nos animais, nos bois, os da frente, o chamado boi carreiro, para ele ser dirigido. Então é uma madeira que é colocada em 2 e eles fazem a junta e isso machuca. E ele diz: o jugo é leve, não vai machucar, mas ele quer direcionar. E o fardo, o jugo é suave, desculpe-me, e o fardo é leve. Por que o fardo é leve? Porque ele também disse que o Pai não coloca fardos pesados em ombros fracos. E deixo para vocês um exercício para casa, para entender por que o fardo nunca é pesado. Leiam das questões 258 a 267 do Livro dos Espíritos. Escolha das provas. As provas sempre são proporcionais às escolhas que nós fazemos. Por que o fardo é leve? Porque nós escolhemos o gênero de provas pelos quais passaremos. Questão 258. O gênero. E assim entendendo, a frase de Jesus fica muito mais forte. E as ouçamos, as 2 frases. Por que temeis? E vinde a mim, todos vós que estáis cansados, fatigados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E então encontrareis refúgio para as vossas almas. Leve a meu fardo, suave o meu jugo. Mais uma vez agradeço a vocês e de uma forma bem mineira, Deus lhes pague.